Pois é, vocês não vão acreditar no que aconteceu com o Monark. Meus amigos, mais uma vez a gente confirma que nós vivemos em uma ditadura. O influenciador e youtuber Monark, que era dono do Flow e foi expulso do próprio programa por emitir uma opinião dizendo que o Brasil deveria ser livre, ao ponto de ter um partido, como é que eu vou dizer, sem ser barrado pelo YouTube, em ter um partido do Adolfinho, que na época da Segunda Guerra cometeu aquelas atrocidades, o Holocausto que a gente conhece. Então o Monark acha que no Brasil a gente deveria ter a liberdade de ter um partido como aquele. Pois então, esse é o Monark teve que fugir do país porque o Alexandre de Moraes o estava perseguindo, e agora, pessoal, o Monark ele emitiu uma opinião sobre uma figura pública, que é um ministro do STF indicado pelo Lula. E todos já sabem que nós estamos falando do senhor Flávio Dino. O Monark emitiu uma opinião sobre o Flávio Dino, que é uma figura pública, e figuras públicas estão sujeitas a serem criticadas. A crítica é uma coisa muito comum para funcionários do governo, que são nossos funcionários, e a gente tem o direito de criticá-los, porque, afinal de contas, nós pagamos o salário deles. E, pois bem, o Monark teve uma época, enquanto ele estava aqui no Brasil, ele tinha o programa dele no Rumble, o perfil dele é o Monark Talks, e ele falou num desses programas, num desses podcasts, que o ministro Flávio Dino é um gordola, e ele se recusava a ser comandado por um gordola socialista. É lógico que ele não chamou o Flávio Dino só de gordola, né? Ele chamou de outras coisas. Mas é uma opinião. E ele e os funcionários públicos, os nossos funcionários, como são públicos, estão sujeitos a críticas. E ele não aguenta críticas. Então, uma decisão extremada por parte do STF condenou o Monark a 1 ano e 2 meses de prisão por ter chamado Flávio Dino de gordola nesta fala aqui que eu vou mostrar pra vocês. Por um gordola, mano. Esse cara sozinho, você põe ele na rua, ele não dura 1 segundo. Não consegue nem correr 100 metros. Põe ele na floresta ali pra ver se ele sobrevive com os leões. 100 metros, e você vai deixar esse cara, que na vida real é um bosta, você vai deixar esse cara ser o seu mestre. E você vai ser o escravinho dele, é isso que você quer? É por isso que seus pais lutaram pra te dar educação, casa e comida? Eles te criaram, eles se sacrificaram pra você servir a esse filho da puta? Sei lá, mano, não é o destino que eu quero pra mim, não. Realmente não é. Esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Pois é, essa foi a opinião do Monark, é a opinião sobre um funcionário público. É lógico que se o Flávio Dino achou ofensivo, processe o Monark por injúria, por difamação. Se bem que por difamação eu acho meio difícil, porque as imagens aqui não negam, né, gente? Vocês podem ver aqui que o Monark não tem... não tá mentindo tanto assim, né? Ó. Não é? Olha só que beleza. Né? Então, o Monark não tá tão errado como a gente pensa que tá. Então, nesse país, quando a gente fala sobre fatos, nós somos condenados à prisão. E no caso do Monark, foi 1 ano e 2 meses de cadeia, exatamente. Sorte que o Monark está nos Estados Unidos e isso agora não é possível. Mas se ele pisar aqui no Brasil, ele fatalmente será preso. Estamos sendo perseguidos porque o Cabeça de Ovo abriu um precedente, né? O Cabeça de Ovo tira as leis da cabeça dele e abriu precedentes para que outros ministros do STF ponham as suas manguinhas de fora e possam ter decisões extremadas, decisões ditatoriais, como essa no nosso querido funcionário público,
que apoia esse sujeito aqui e em várias entrevistas já declarou ser comunista socialista, não é verdade? Então, esse sujeito aqui hoje é ministro do STF e todo mundo sabe que o ministro do STF hoje em dia pode fazer o que quiser, não é? Então, o monarca, nesse caso, não estava tão errado ao ponto de ser condenado a 1 ano e 2 meses de prisão. E falando sobre ministros do STF, temos aqui um vídeo de um depoimento do nosso querido repórter português, o Sérgio Tavares. O Sérgio Tavares que trabalha pela direita e luta pela liberdade de expressão aqui no Brasil e em Portugal. Em Portugal ele faz uma série de reportagens contra países ditatoriais como França, por exemplo, como Portugal, que tem sido também governado por um sujeito análogo ao Lula. Então, tem um vídeo aqui que está rolando no WhatsApp do nosso querido jornalista Sérgio Tavares e eu gostaria que vocês observassem o que realmente o Sérgio Tavares falou. Nós temos aqui uma guerra cultural onde eles mudam até os termos das coisas para que nós as aceitemos. Fizeram isso com as vacinas, chamaram a vacina uma coisa que não era vacina. Que é para quê? Para as pessoas aceitarem. Chamam a estas eleições, a estes votos que não são votos. Porque uma coisa que vai para dentro de uma máquina e é abstrata e que se esfumaça no ar, não é um voto. Pronto, e isso tem que se parar de chamar a isto um voto, que isto não é um voto. Um voto é uma coisa que tu votas, fica materializado fisicamente e tu depois podes fazer uma contagem, podes contar, podes confirmar que quando tu acabas de fazer, tu tens a certeza, está ali, aquilo é meu, é uma parte de mim, saiu da minha mão e está ali, é eterno. Este voto é eterno. E o que é que então tem que se bater? Não é no voto impresso. É na contagem pública de votos. Porquê? Porque isso está na Constituição do Brasil. E juridicamente é por aí que se consegue provar que tudo o que aconteceu nos últimos anos tem sido ilegalidades. Não se está a cumprir a Constituição do Brasil. Os brasileiros têm que ter direito a uma contagem pública de votos. E automaticamente, para haver uma contagem pública de votos, tem que haver então o voto impresso. Então o que é a luta? Qual é que é a luta dos brasileiros? Não é pedir o voto impresso. Pela Constituição têm que lutar pela contagem pública dos votos. Isso é que porque é um direito inalienável, não pode ser tirado. Esta história do botãozinho, da maquineta inferior a 2020, que depois não dá o código-fonte, é uma treta, isto é tudo uma treta. É brincar às eleições. Esta expressão que nós usamos em Portugal é uma treta, é uma mentira, é uma farsa. Isto não são eleições. Uma eleição onde eu carrego num botão e está sujeito a que um hacker me mude, que mude de uma só vez milhões de votos de uma só vez, isto não é eleição coisa nenhuma, não é escrutínio. Tem que haver corpo físico e esse corpo físico tem que ser auditável e esse é o caminho. Porque se houver contagem pública dos votos, há verdade nas eleições. Se houver verdade nas eleições, esta corja toda desaparece. Eles caem, porque a maioria dos brasileiros são de bem. E como são de bem, esta merda destes bandidos todos, eles caem. E ao caírem, evita-se 8 de janeiro, evita-se prisões arbitrárias, evita-se censura, evitam-se estes problemas todos. Porque imagina que havia realmente contagem pública dos votos. Nenhum dos problemas que nós temos agora no Brasil tinha acontecido. Bolsonaro não estava inelegível, não era necessário reunir com embaixadores para provar coisa nenhuma, não tinha havido a cilada do 8 de janeiro, não tinha havido patriotas em frente aos quartéis a sofrer, não tinha havido morte do Clérice, não tinha havido estes crimes todos, nada disto tinha acontecido. O que me incomoda é que como é que um homem só está a destruir o Brasil. Um só homem. Pá, como é que é possível? O Brasil é do tamanho de um continente, é lindíssimo, tem um povo maravilhoso. Como é que um cabrão de um homem está a destruir este país? Não é possível, não é. É incrível, né? Um jornalista português que entende mais a Constituição do que os próprios deputados federais e senadores tem que vir e abrir essa porta de dúvidas, porque realmente, se a gente tivesse uma maneira de auditar este voto de maneira física, nada disso teria acontecido. Evitariam-se muitos problemas. Deixa eu perguntar para você, você tem uma conta no seu banco, né? Você leva lá para o seu gerente do banco R$1.000.
e pede para ele depositar na sua conta esses R$1.000. Aí ele te entrega, você entrega o dinheiro pro cara e o cara, simplesmente o gerente do banco fala assim, beleza, tá entregue. Sem te entregar um comprovante de depósito. Você ia deixar o seu dinheiro no banco com um gerente sem que ele te entregasse um comprovante daquilo que você depositou, do seu dinheiro? Não, né? Então como é que a gente aceita a ir a um processo democrático, a festa da democracia, depositar o seu voto, que o governo diz que é muito importante que você vote, e você não recebe nenhuma comprovação daquele voto que você depositou na caixinha mágica? É um absurdo. Não precisa ser muito inteligente para você perceber que você não sabe para onde vai os seus votos. Não tem como saber. Né? E a gente reclama, mas o problema é que a gente continua participando do processo de eleições. E se ninguém fosse votar? E se todos se recusassem a votar? Né? O que o governo ia fazer? O que eles fariam? Porque nessa última eleição, o nível de abstenção foi incrivelmente alto. Muitos não foram votar. Muitos não foram votar justamente porque eles estão desanimados com o processo eleitoral, onde a gente não sabe se nosso voto realmente foi para aquele determinado candidato. E outra coisa é que só tem candidato lixo. E como não há outra saída, de qualquer maneira nós vamos ter que ser governados pela porcaria, pela merda que for eleita, o pessoal tá pouco se ferrando, porque nada nesse país muda. Mas nada nesse país muda. Começando pelo Flávio Dino, que agora tá mandando prender todo mundo que não tem foro privilegiado. Como é que um ministro do STF manda prender um civil ou alguém que não tem foro privilegiado? Isso não é competência do STF. Isso é competência da legislação, da lei pública, da polícia, do judiciário, da polícia que não é a do STF. Então, cara, a gente está realmente ferrado. E agora temos, né, esse problema com o X. Para mim o X não voltou ainda, eu não sei se para vocês voltou já o X. E o Elon Musk pagou mais de 30 milhões de reais por uma extorsão do Alexandre de Moraes, que resolveu extorquir uma empresa americana cobrando multas que saem da cabeça dele, que não existem. Então, gente, a gente tá realmente estamos num mato sem cachorro. Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha. Comente aqui embaixo o que você acha da condenação do Monark por 1 ano e 2 meses de prisão por ter falado aquilo do nosso lindo, queridíssimo e magro ministro do STF. Muito obrigado e até já!